Gente, eu me chamo Carol. Eu sou originalmente da Belo Recife, sou de Recife. Prestei a bandeirinha Pernambuco aqui no meu quarto. Mas eu atualmente moro em Juiz de Fora. Eu me formei em 2018 em medicina na UFPE e esse ano eu vim trabalhar com a BU no programa Siga-me, que é o programa de discipulado de serviço. Meu nome é Estevão, né, como a Carol falou, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFV e atualmente, né, moro em Juiz de Fora com a Carol. A gente tem trabalhado lá esse último ano por causa do Siga-me, né, e tem sido um ano muito bom, assim. A gente estava no evento agora à tarde, eu e a Carol, e foi muito legal, interessante que a palestrante comentou muito sobre essa questão de como que a pandemia fez com que a gente se sentisse, como é que eu vou dizer assim, vulnerável de certa forma, né? Tipo, o mundo parou para poder ver como é que as coisas estavam indo de verdade, assim. Aquele sentimento de que as coisas, né, estavam indo bem, de que a gente conseguia dominar o mundo, né, e todos os nossos destinos e todas essas questões ficaram um pouco assim de secundários, né? Ficaram bem abalados por causa da pandemia. As pessoas começaram a ver quão limitadas elas são, né? Como a vida delas também é curta e não depende delas, assim. Delas, né? Boa parte do meu olhar para o próximo muda muito, né? Porque já não sou mais só eu isolado na sociedade, embora o lockdown, né, coloque a gente numa posição um pouco parecida com isso, mas é também o olhar para o outro, assim, né? A gente começa a olhar para a sociedade porque não é só mais a minha sociedade, todos os países passam pela mesma coisa, os meus vizinhos, né, passam pela mesma coisa, e aí a gente se pergunta, né, quem são os meus vizinhos, né, quem são os meus amigos, onde que eles estão nesse momento, como eles estão. Então, o olhar a parte, né, do eu para o próximo. Assim. E agora eu queria que a gente meditasse um pouco no texto base dessa oficina, né, geral, que é o texto de Lucas 10, 25 a 37. Jesus está relatando, né, um embate que ele teve com o perito da lei, uma pessoa que conhecia a lei, sabia o que a lei falava, e essa pessoa vai perguntar para Jesus, né, como que ele herda a vida eterna, né, e Jesus vai responder para ele, olha, você herda a vida eterna como você lê a lei, assim, como é que você lê a lei, o que está escrito na lei? E aí ele vai falar, olha, né, ele faz um resumo da lei, né, ame o Senhor Deus sobre todo o seu coração, toda a tua alma, todas as forças e entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo, né, algo bem simples, assim. Mas aí Jesus vai trazer um embate para ele, vai trazer um embate para Jesus, né? Mas quem é meu próximo, né? Ele vai fazer esse questionamento mais geral e mais sério. E Jesus fala com ele, olha, quem é seu próximo, né? E Jesus vai vai contar uma história, né? A parábola e vai mostrar para ele quem que é esse próximo, assim, como que ele entende esse próximo. E Jesus aqui abre um precedente muito grande, assim, porque nós estamos falando de uma sociedade muito estratificada, né? A sociedade daquela época, altamente religiosa, né? Altamente não só religiosa, mas nacionalista, né? Os judeus são um povo muito nacionalista, né? A religião e nacionalidade tem muito a ver um com o outro. E aí a gente tem três personagens aqui na história, né? Dois deles são da alta sociedade de Jerusalém, né? Vamos dizer assim, judaica, um sacerdote, um levita, que deveriam cumprir a lei, ser o exemplo de tudo, e eles passam perto de uma pessoa, né, que foi assaltada e não há nenhuma reação, assim, eles passam de largo. Há algumas explicações muito interessantes desse texto que podem ser aplicadas, né? A questão da contaminação, a questão de que eles estavam subindo para Jerusalém, então eles estavam indo numa situação de purificação, né? Então eles não poderiam tocar naquele homem pela lei, pela religião. Mas o fato é que aparece uma outra personagem que é totalmente execrável da sociedade judaica, que é o samaritano, assim, né? Que é uma pessoa que não tem religião, que não tem acesso à cultura judaica, né? Um judeu perdido na história, vamos dizer assim, que já não faz mais parte do povo de Deus, do povo santo de Deus, e essa pessoa é quem vai mostrar misericórdia com um outro que ele não conhece, né? Um outro judeu X que ele vê no caminho, né? Ele tem piedade, não só tem piedade, como continua acompanhando esse homem, né? Mesmo depois de ele já ter ajudado e feito o suficiente, né? O nosso olhar. Assim. Então é uma história bem interessante, bem, como eu falei, bem basilar para a gente tratar do assunto, mas é uma história que tem esses elementos muito grandes, assim, né? Como que a gente reage em momentos de crise, assim, como que a gente reage no auxílio a pessoas em momentos de dificuldade. Porque, querendo ou não, é um momento tenso para todo mundo, né? É uma estrada violenta, uma pessoa que você não conhece, que está numa situação X de sofrimento, mas que você não sabe como ela chegou ali. A gente sabe porque a gente, né, conhece a fala da história, mas eles não conheciam. Então, há uma série de justificativas para que aquilo não acontecesse, né? Para que uma ajuda não fosse dada, assim, né? Para que eles passassem de largo. O sacerdote e o levita poderiam ter 1000 argumentos, né? Para poder trabalhar isso.
E o samaritano também teria, né? Então, eu acho que é um texto muito interessante para a gente poder trabalhar e ter em mente, né, o que a gente está tentando trabalhar aqui, né? Que tipo de auxílio que a gente está levando. Então, no geral, né, quais são os serviços em tempo de pandemia, né? Como é que a gente trabalha esse tema? Eu trouxe algumas dificuldades e questionamentos que eu acho que são importantes, né, para a gente trabalhar hoje. O primeiro é que a gente percebe a partir da história que há uma quebra de barreiras culturais e sociais, assim, né? A gente está falando de um samaritano, uma pessoa que não tem nada a ver com judeu, pelo contrário, não é nem bem recebido na terra judaica, que vence essa barreira social e cultural para poder ajudar um judeu que ele não conhecia. Assim. Ao mesmo tempo, a gente vê uma crítica ao sacerdote, ao levita, que não foram capazes de quebrar essa barreira social, né, na posição que eles estavam, para poder fazer esse auxílio. Assim. Então, a primeira coisa que a gente entende, Jesus está tentando entender nessa parábola, é que existe uma quebra de barreiras culturais e sociais quando a gente fala de serviço, né, em serviço para o próximo. Segundo ponto é que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente vai trabalhar isso nas várias instâncias. Assim. A gente está falando, né, de um levita e de um sacerdote que estão indo cumprir seus deveres na sociedade, mas eles não saem da zona de conforto. Né? Jesus fala que eles passam de lado, né? Eles se afastam ainda mais do problema. O samaritano também estava cumprindo a sua vida, estava de viagem. Né? Se a gente pensar que ele está atravessando toda a Judéia para chegar em Samaria, é um caminho muito grande. Né? Mas ele para, né? Ele desce do seu animal, ele coloca o cara no animal dele, leva até uma hospedaria mais próxima, talvez ele não fosse ficar hospedado lá, cuida do cara, perde um tempo da sua viagem, perde boa parte dos seus recursos e dispõe de seus recursos financeiros para poder ajudar esse próximo. Né? E a gente pode pensar que talvez ele não tivesse recursos totalmente para a viagem toda, que ele teve que abrir mão de algum conforto para poder ajudar o próximo. Então, sair da zona de conforto é tanto uma dificuldade, né? E a gente se questiona se a gente consegue fazer isso nesse tempo. E por fim, é uma pergunta que eu acho que a gente pode meditar nela, né? É o que eu tenho a ver com as necessidades alheias quando também estou numa situação de sofrimento. E aí a gente faz uma transposição da parábola do samaritano para os nossos dias. Nesse caso, no caso do bom samaritano, né, a gente está falando de um cara que, tudo bem, ele ajudou porque ele estava na posição de ajudasse. Mas como que eu, Estevão, no meio de um lockdown, sofrendo a mesma coisa que os meus amigos estão sofrendo, isolado, com ansiedade, com vírus e todos os seus dobramentos na minha vida também, como que eu posso ajudar alguém que está passando pela mesma situação que eu, né? Como que alguém que está se afogando ajuda o outro também que está se afogando a se salvar? Né? Como é que isso implica na minha vida hoje? Né? Então, esse é um questionamento que, querendo ou não, a gente vai ter e, querendo ou não, vai implicar em muito do nosso fazer, né? A auxílio e o serviço em tempos de pandemia. Assim. E aí, então, a gente chega no tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, né? A gente está falando, né, de uma série de elementos. A gente pegou a parábola do bom samaritano, que é uma parábola que fala de uma pessoa desconhecida, né, e de um contexto desconhecido. Mas quando a gente pensa nas nossas amizades, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente convive, pessoas que a gente se importa e ama, né, como que a gente lida com elas nesse momento? Como que eu posso servir os meus amigos num tempo de pandemia e com todos aqueles questionamentos que a gente falou, sair da zona de conforto, estar na mesma situação que eles, né? E quebrando barreiras culturais e sociais, né? Que também tem muito a ver com a nossa realidade dos nossos amigos, que não é mais aquele social e cultural que a gente está vivendo em comum, que é a universidade, né? Agora está cada um na sua casa. E aí, para isso, eu queria que a gente abrisse em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, e depois a gente vai ler João 11. Mas são duas histórias que eu acho muito interessantes, assim, que mostram como que Jesus lidava com as amizades dele em tempos de crise, assim, em tempos, na verdade, tempos comuns e tempos de crise. Eu acho esses dois textos muito bons, assim, porque eu acho que são dois textos que a gente conhece bastante também já, mas são dois textos que mostram muito essa característica de amizade de Jesus, assim, e muitas vezes eles são usados de forma errada, e eu acho que a gente tem que ter um olhar mais significativo para esses dois textos. Então, Lucas capítulo 10, 38 a 42, diz o seguinte: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta os hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. E a primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: estamos falando de duas irmãs
que têm um amigo em comum, que é Jesus Cristo. Estão recebendo ele em casa, assim, né? Jesus não passava tanto tempo em Betânia, né? Ele passava quando ele ia para Jerusalém, geralmente. Essa história acontece interessante, né? Que ela acontece logo depois da parábola do bom samaritano. E, com certeza, se um amigo meu vai na minha casa, eu quero receber ele bem, assim. Ainda mais na cultura do Oriente, em que esse receber em casa é muito importante, né? Tanto uma pessoa desconhecida, como uma pessoa que eu tenho uma intimidade muito grande. Na verdade, para eu ir para a casa de alguém no Oriente, né? Entrar na casa dele, é algo muito importante, né? Eu tenho que ter uma confiança dessa pessoa. Então, foram essas duas mulheres que recebem Jesus e ele está ali para poder falar do evangelho, conversar, falar da vida, e eles querem receber ele bem. E Marta, é claro que nessa posição de anfitriã, ela vai se esforçar ao máximo para poder agradar Jesus. Assim, é a função dela, não faltar comida, não faltar bebida, ele está bem servido, como é que eu vou dizer? Bem acolhido dentro da casa. Essa é a função da Marta e da Maria também, porque elas são as anfitriãs, né? Mais pessoas estavam ali observando Jesus, os 12 e mais uma galera da vizinhança, que era costume na época. E aí Marta vai assumir a sua posição de forma muito correta, assim, falar, olha, Jesus, a sua necessidade agora é que alguém te sirva, né? É o que pede a nossa cultura, né? É o que pede o nosso momento. Não é justo que eu sirva sozinho, né? Não é injusto que eu fique aqui trabalhando o tempo todo e Maria fica aí sentada curtindo o bem bom assim do momento. É melhor que ela sirva comigo, né? Vamos entender assim, né? Nas entrelinhas da conversa, que ela sirva comigo e depois senta todo mundo e come, né? É diferente. E aí Jesus vai falar com ela, olha, Marta, na verdade, Maria que entendeu uma necessidade. Né? Maria que realmente percebeu o que eu preciso e o que eu quero agora. Então, vamos ficar com esse ponto, assim, né? De a relação de Maria com Jesus e a relação de Marta com Jesus. Como que cada uma observou Jesus, um amigo em comum que elas tinham, numa mesma situação, e deu duas respostas diferentes às necessidades do mestre naquele momento. Né? Acho que isso é algo importante para a gente poder trabalhar aqui agora. O segundo texto é João, capítulo 11, versículos de 1 a 29. As mesmas duas personagens estão com o mesmo personagem, Jesus Cristo, numa situação totalmente diferente. Já é uma amizade que a gente pode entender que é mais profunda, já é um outro momento, e nesse momento é um momento de crise. Né? Lázaro, que é o irmão de Maria e de Marta, amigo de Jesus, a quem Jesus ama, está doente. Né? E Marta e Maria mandam chamar Jesus. Fala, olha, chama Jesus que Lázaro está doente, ele precisa fazer alguma coisa. Ou vir visitar Lázaro. E aí elas mandam chamar Jesus, a gente conhece a história, né? Jesus, ele vem, demora, né, 3 dias, de uma distância que é curta, né? Uma distância de 3 quilômetros, que a gente consegue fazer em média aí em meia hora, no máximo. E quando ele chega, e aí são os versículos que eu queria que a gente pegasse, Marta vai ao encontro de Jesus, né? Quando ela sabe que Jesus está ali, Marta sai ao encontro de Jesus. João 11, 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la. Versículo 20. Marta, né, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela, seu irmão há de se ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há ressurgir no dia da ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E Marta respondeu, sim, Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Né? Jesus ele tem um diálogo amplo com Marta. Né? Ele vai explicar para Marta praticamente um plano da salvação mini, assim, né? Tipo, olha, Marta, seu irmão vai ressuscitar no último dia, mas ele vai ressuscitar agora. Eu sou a vida, ele vai explicar quem ele é. Quando Marta acaba esse momento, ela vai ao encontro de Maria e manda chamar Maria, fala que Jesus está chamando ela, né? Uma coisa que é interessante, que Jesus não tinha chamado Maria, mas Maria está em casa chorando, sendo consolada, ela vai ao encontro de Jesus. Quando ela chega lá, ela faz a mesma resposta para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma necessidade. E aí Jesus, quando viu que ela chorava, no versículo 33, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Marta e Maria têm a mesma posição perante Jesus. As duas vão encontrar Jesus no meio do caminho. As duas vão fazer a mesma exclamação. Se eu tivesse aqui, o senhor não teria morrido, né? Praticamente, olha, Lázaro morreu porque o senhor não estava aqui. A gente mandou chamar o senhor com tempo hábil para o senhor vir curar Lázaro e o senhor não veio. Então, a mesma necessidade.
mas Jesus dá resposta diferente para as duas. Com Marta, ele argumenta. Com Maria, ele simplesmente se compadece com ela e vai viver um momento de luto, né? Jesus vai chorar depois, né? Ele vai até Lázaro no túmulo e vai chorar. Vai se condoer com ela. É interessante que são dois textos muito próximos, assim, né? De duas reações interessantes. A primeira é como que Marta e Maria viram a necessidade de Jesus naquele momento e supriram de forma diferente. E agora é um amigo em comum suprindo a necessidade de duas irmãs de forma diferente. Né? Uma precisa de uma explicação muito maior, a outra precisa só de que eu chore com ela, e que eu a console e faça o que eu tenho que fazer. Assim. Isso é interessante porque isso diz muito da nossa amizade. Assim. Jesus conhecia Marta e Maria muito bem. Ele sabia como lidar com as duas. Ele sabia como responder às necessidades das duas, né? No momento de crise como aquele. Diferente de Marta e Maria, quando recebem Jesus em casa, em que cada uma vai dar uma resposta diferente para uma mesma necessidade, né? Que é dar atenção a Jesus. Então é importante como que isso diz respeito à nossa amizade, como que isso mostra como que Jesus Cristo lidava com as amizades dele e como que a gente lida com as nossas hoje. Então, assim, eu fico pensando como que a gente tem trabalhado, né, durante a pandemia com os nossos amigos, assim, como é que a gente tem respondido às necessidades deles. E muitas das vezes a gente vai responder de forma diferente, né, de forma diferente para amigo, né, porque a gente conhece ele, a gente sabe como lidar com cada um. Então, a gente tem que ter a oposição de Cristo, né, de saber lidar com os nossos amigos de forma diferente. Ao mesmo tempo que também a gente pode dar respostas diferentes para uma mesma situação, como Marta e Maria fizeram, para um amigo em comum. E saber ler isso é muito importante, porque é o que Jesus fala para Marta. Olha, Marta, você está querendo me responder, eu não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que Maria escolheu algo melhor, algo que vai realmente impactar nesse momento a nossa relação. É importante que a gente mantenha um diálogo intenso com os nossos amigos, ainda mais no momento de pandemia. É importante que a gente converse com eles, que a gente tenha uma relação. Nesse momento de pandemia que a gente tem passado, é mais importante ainda estreitar os nossos laços, conversar cada vez mais, estar perto. A relação tem que ser pessoa a pessoa. Né? Nossos amigos são diferentes, precisamos lidar com eles de forma diferente também. Então, entender isso, né? Saber quem são os meus amigos, me importar com eles, saber ler eles, né? Entender como é que eles estão vivendo esse período de pandemia. Perceber isso é muito importante para o momento que a gente está passando agora. E é isso, tudo diz uma boa leitura dos nossos amigos, é realmente ter uma relação intencional. Sabe, olha, eu sei que fulano está passando por isso ou por aquilo, eu sei como é que lida com o isolamento. Eu tenho amigos meus que lidam muito bem com o isolamento, que estão se dando muito bem com o retorno para casa. Eu tenho amigos que não, têm grande dificuldade, que pensam no vírus o tempo todo, que mesmo com a abertura, né, a abertura e a flexibilização da pandemia, eles ainda estão ansiosos, eles têm dificuldade de sair. E aí você vai ter que lidar com esses dois tipos de pessoas, assim. Até mesmo com a reação que eles vão ter da sua reação à pandemia. Assim. E ao mesmo tempo, a gente tem que começar a entender que a diferença entre como que eu lido com esse amigo no momento de comunhão presencial e como que eu lido com esse amigo no momento de distância, que também é de comunhão. Como que eu vou lidar com ele nesses dois espaços? Né? Uma coisa é eu lidar com meu amigo sentado com ele todo dia no RU ou no meu dia a dia na vizinhança. Outra coisa é eu lidar com ele à distância, né? Com a internet dele, com os horários dele, com a família dele também, né, tomando o tempo dele, como que eu vou fazer esse acompanhamento à distância. Mas aí eu quero refletir uma coisa também. É importante que o cuidado dos nossos amigos também deve ser feito de um equilíbrio. Ele não pode tornar um peso para a gente, principalmente em termos de pandemia. Então, é entender que a relação, ela é uma relação de duas vias, assim, né? Eu cuidar dos meus amigos e olhar para eles, e eles também vão olhar e vão cuidar de mim, assim, né? Isso é assim que a gente faz uma comunidade. Pessoas se importando com pessoas, e é assim que a gente faz uma amizade também. Então, é entender, né, naquele momento, Marta e Maria respondendo a Jesus, né, e no momento que Jesus responde as duas, né, esse diálogo que se dá em situações diferentes, mas que diz muito sobre a amizade. E os não tão próximos, e aquelas pessoas que a gente não é, a gente é amigo, a gente se conhece e tal, né, é conhecido, mas como que eu lido com eles, assim, como que eu vou lidar com essas pessoas que eu vi que tem necessidades também, que eu conheço, mas que não é próxima de mim, eu vi que ela precisa de alguém. Segundo da Reis 4, 8 e 37 é uma história um pouco menos conhecida, mas mais ou menos conhecida, assim, que é a história de Eliseu e da Sunamita. Eliseu é um profeta do Antigo Testamento, ele passava por uma cidade muitas vezes, né, ao longo do ano, e uma mulher rica, né, a Bíblia fala que é uma mulher que tinha posse e tal, ela tem vontade de fazer um quarto para ele. Ela vê a necessidade dele naquele momento, e ela faz um quarto para ele no fundo da casa dela, para que ele pudesse descansar na viagem, assim, né? Ela dá uma resposta para ele sem ele pedir. Eu acho que isso é uma coisa também que diz muito para a gente hoje, né? Como que eu me chego para as pessoas que não pediram minha ajuda, mas que eu sei que estão precisando. Assim. Segundo ponto
ela também não pede ajuda para Eliseu, mas Eliseu acha que ele tem que dar alguma coisa para ela, né? Que ele tem que ajudar ela também. E ele pergunta para o que ela tem de necessidade. E ela fala que não tem nada. E aí o servo de Eliseu fala para ele: ó, mas ela não tem filho. E naquela época, uma mulher sem filhos era algo muito humilhante, quase, né? Vulnerabilidade, né? Para uma viúva, né? Caso ela ficasse viúva ou ficasse idosa. Então Eliseu fala: ela vai ter um filho. E aí ela, tudo bem, engravida, né? Agradece a promessa. Então o menino nasce, o menino cresce. De repente o menino morre. Um dia o menino passa mal e morre. E aí ela vai falar com Eliseu, vai cobrar dele uma posição, falar: olha, você me deu um filho, eu não te pedi um filho, você me deu um filho. Só que agora ele morreu e eu não quero que ele morra, porque, né, já que me deu, eu quero que ele viva. E aí Eliseu vai lá e ressuscita o menino e a história termina assim. É muito interessante. Por que eu trouxe essa história? Assim? Porque quando a gente se aproximar de pessoas que talvez não sejam tanto nossos amigos, tão profunda a nossa relação, primeiro que a gente tem que pensar em formas práticas de como ajudar essas pessoas. Então, realmente pensar como que eu posso ajudar essa pessoa e de que forma eu vou poder acompanhar essa pessoa dentro dos meus limites, dentro das minhas posses e dos meus recursos. Assim, né? Como que eu vou acompanhar essa pessoa que está à distância, que está passando por dificuldades, que eu fiquei sabendo, né? Só ela e tal, a gente já tem um conhecimento prévio. Segundo, o nosso auxílio, ele não necessariamente vai trazer solução para tudo. Às vezes ele vai desencadear outros sofrimentos e outras crises. E a gente talvez está pronto para poder lidar com essas crises. Assim. Então é saber que, olha, eu posso muito bem ter contato com uma pessoa e aí, de repente, ela vai ter uma crise a mais de ansiedade na pandemia e eu vou ter que, né, também pedir a Deus misericórdia e tentar ajudar nessa crise. Assim. E a gente pode acabar tornando visíveis crises, né? Porque o contato com uma pessoa vai sempre gerar alguma coisa. Então, saber que isso pode acontecer também. Não necessariamente é porque você é um péssimo amigo, você não soube acompanhar aquela pessoa. Pelo contrário, são crises que estavam lá e você pode ajudar também nisso. E isso tudo implica que acompanhamento leva muito tempo. Acho que a gente vai ver isso com a Carol daqui a pouco também, quando ela fala em comunidade. Mas quando são pessoas, a gente tem que entender que essas pessoas vão demandar muito tempo nosso. Né? E não necessariamente muito tempo que eu falo no dia, mas são pessoas que a gente vai conversar ao longo do ano. Assim, né? Pensa em quem você conversou a pandemia inteira. Já passou um ano inteiro assim, né, de acompanhamento e de realidade. Só citando, né, a gente tem materiais que nos ajudam a acompanhar pessoas. Assim. Um deles é o Descubra João, é um livro que contém, né, estudos sobre o livro de João, e a ideia é que a pessoa, né, não cristã, no caso, consiga pegar esse livro e entender Jesus Cristo a partir dos estudos desse livro, né? Então ali vai ter perguntas, pedaços do texto de João, né? E a pessoa vai ter, são 6 semanas de estudos que vão gerar na pessoa curiosidade, né, sobre o livro e ela pode realmente manusear sozinha. Assim. A ideia é que você faça estudo com um não cristão, né, ou com algum amigo seu que não conheça Jesus, e trabalhe isso de forma que você simplesmente seja um condutor para ela, mas que ela, na verdade, descubra por si mesmo quem é Jesus a partir do Evangelho de João e das perguntas propostas no caderno. Assim. A gente está com um modelo online, né, que está disponível na Bilbin, mas a ideia é mesmo que ele seja físico, né? Só que como a gente está no meio da pandemia, né, é bem difícil fazer de forma presencial. Então tem um material online também para fazer o estudo, assim. Eu trouxe ele porque eu acho que é um material muito bom para um evangelismo pessoal, assim, nesse momento de pandemia, né? Trabalhar com amigo não cristão e tal. Eu acho que esse momento de pandemia é um momento que as pessoas são muito suscetíveis a ouvir falar de Jesus, assim, né? Estão muito abertas também a ouvir falar de Jesus no meio dessa crise. Então, um material bom para a gente poder aproximar laços e, ao mesmo tempo, também mostrar Jesus de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais casual também, né? Mais tranquila, né? Mais amigável. São seis, como se fossem 6 evidências. Então, ao você ver que ele é feito para você achar que tá na investigação, né? Então, descubra Jesus por si mesmo. Você vai na Bíblia, a partir dessas 6 semanas de estudo, entender quem Jesus realmente é e dizer o que você tem a dizer para ele. Você quer ou não conseguiu. Então, é uma coisa bem intencional mesmo, né? Não tem nada de arrudeio e são bem contextualizados os estudos, são tipo com perguntas da nossa realidade, né? Então, coisas que estão muito, né, sendo discutidas pela nossa sociedade, sobre sofrimento, sobre morte, sobre, enfim, satisfação, se existe satisfação. Então, é bem interessante a forma com que ele é abordado, né? E bem atrativo. Segundo, são perguntas discipuladas, a gente tem uma listinha de perguntas que a gente pode disponibilizar para vocês, são perguntas para iniciar conversas e tal, mais no nível discipulado, mas podem ser utilizadas também para amizades, né, e manter contato com essas pessoas. E por terceiro e último, que eu acho que é muito importante, que a gente pode também falar depois, que é a questão das redes sociais, né? As redes sociais, elas são um problema na nossa sociedade,
mas elas também se mostraram uma solução muito boa, assim, no nosso momento, se usadas de forma correta, assim. Então, eu vi uma amiga minha fazendo uma mini campanha essa semana no Instagram, semana passada, em que ela falava o seguinte: rede social é social. Então, socialize nela, converse com seus amigos por ela, use ela como social mesmo, não só como uma vitrine da vida do seu amigo ou da pessoa que está ali. Né? Use ela realmente para poder interagir, para puxar assunto, saber como aquela pessoa está. Então, usar as ferramentas que a gente tem à nossa disponibilidade, que geralmente vão ser as ferramentas que também sugam o nosso tempo. Então, saber lidar com isso no século XXI, né? A pandemia, ela meio que obrigou a gente a lidar de novo com a tecnologia de forma boa, né? A gente está aqui, cada um na sua casa, falando de lugares diferentes, mas ainda assim podendo usufruir de uma tecnologia que é maravilhosa, mas também pode ser super sufocante. Esse texto é muito bonito, né? Eu acho que quando a gente lê todas essas promessas, né, que estão associadas a quando a gente entende realmente qual é o verdadeiro jejum, eu acho que a gente fica bastante impactado com as recompensas que o Senhor vai dar para a gente quando a gente realmente entender a mensagem que Ele quer transmitir. E esse texto é um texto pós-exílico, né, que eles estavam vivendo um contexto, o povo hebreu, de muita injustiça social e de retomada ali da dinâmica novamente da cidade e tal, mas onde várias pessoas estavam priorizando práticas espirituais em detrimento de ações que pudessem estar socorrendo o próximo, que estavam com as necessidades que estavam acontecendo aos olhos deles, e eles não estavam percebendo. E aí a gente lê isso e você fica assim, tá, mas como é que eu vou sozinho fazer? Como é que no meio de um caos, de uma crise, eu posso de alguma forma ser útil, sendo que as pessoas às vezes estão super ocupadas com outras coisas? Será que o meu trabalho, o mínimo que eu posso fazer dentro das minhas limitações, vai ser importante? Será que eu vou conseguir, né, impactar alguma vida com o pouco que eu posso fazer? E aí eu coloquei esse quadrinho aí, né? Se você se julga pequeno demais para fazer diferença, é porque nunca teve um mosquito na sua cama. E realmente, assim, né? Quando a gente vai dormir, que tem um mosquito zoando no seu ouvido, você não consegue dormir por nada e você pode estar cansado do jeito que for, mas aquela coisa incomodando. Então, assim, o mínimo que você possa fazer com as ferramentas que você tem e com o pouco que você pode oferecer, já é muito, porque faz alguma diferença na vida de alguém. Se faz alguma diferença, é totalmente válido tentar, né? E aí a gente vai para algumas reflexões no texto de Isaías mesmo, né? Uma das coisas que pode vir à nossa cabeça, né, a partir desse texto, é sobre o jejum, né? Então ele está falando que não pode fazer jejum, né? Já que o jejum é ruim, de alguma forma. Só que a gente não tem nesse texto, na verdade, uma contraindicação ao jejum, nem uma crítica ao jejum em si, a prática do jejum em si. Mas a crítica real é a perda de sentido original do jejum, enquanto disciplina espiritual, enquanto algo que vai aprofundar o nosso relacionamento com Deus, né? Que vai promover aquela coisa de, eu não dependo, eu dependo de Deus, não da minha carne, né? Mortificar os nossos desejos físicos e tal. Então, é a perda desse sentido original e o uso dessa prática como mero acerto de débitos com Deus, né? Então, assim, a minha vida espiritual, as minhas práticas espirituais é para acertar os meus problemas com Deus, né? Agora eu tô quite. E, de uma certa forma, mostrar para as pessoas que a minha aparência espiritual, ela é ótima. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu pratico jejum e eu chego lá com aquela cara de destruição, de fome, para passar para as pessoas que eu sou uma pessoa santa, que eu sou uma pessoa exemplar, né? Então, a crítica, na verdade, é essa coisa de desejar as práticas que você pratica na sua espiritualidade como sendo uma aparência externa de algo que você nem está vivendo, na verdade, de fato. Mas essa parte da espiritualidade ritualística. E aí a gente vai, se a gente tem tido uma espiritualidade meramente ritualística para manter as aparências, para a gente mostrar para as pessoas que a gente é mais santo do que os outros, o texto, na verdade, ele é muito claro que qual é a verdadeira espiritualidade que agrada a Deus.
não é uma espiritualidade de aparências, é uma espiritualidade que ela tem consequências práticas e éticas, né? Que refletem atos do presente e resultam em promessas de glória futura. A questão da fé sem obras é morta, né? Então, se a gente tiver uma fé que ela não é atuante, tem alguma coisa errada com essa fé. A gente não está indo pelo caminho certo, né? E aí, se a gente vai por esse caminho, a gente precisa estar atento a não cair nessa cilada de acabar querendo passar alguém que a gente não é. Quando, na verdade, nosso relacionamento com Deus está totalmente defasado e a nossa vida espiritual está totalmente baseada em uma coisa que é um sepulcro caiado, né? E aí essa parte da ação social como uma obrigação. Então, a gente precisa ter, então, a ação social, o socorro às pessoas que estão ao nosso redor como obrigação em si, mas, na verdade, o que a gente percebe é que ela é uma consequência de uma vida de intimidade relacionada com Deus, e não uma obrigação, não é um caminho inverso, de você fazer a coisa para você obter a aprovação de Deus, porque é isso que o profeta está criticando, né? Justamente essa aparência externa de santidade, enquanto em detrimento de uma vida espiritual totalmente errada. Então, o socorro e a sensibilidade que nasce nos nossos corações, ela vem a partir de um relacionamento íntimo com Deus e que isso transborda para a vida das pessoas, né? O amor e a justiça de Deus que acabam transformando nas nossas vidas, isso transborda para a vida das pessoas e a gente implica em fazer alguma coisa. É a questão dos frutos, né? Se você tem uma árvore e ela não dá frutos, tem alguma coisa errada. Então, se a sua fé não tem dado frutos no sentido de amor ao próximo, né? Então, isso significa que sua fé não está bem pautada no relacionamento profundo com Deus, que você não está permitindo ser transformado por Ele. Mas é a questão que sempre vem à nossa cabeça, né? Mas vai ser meio difícil, né? Não é confortável. Não é confortável você sair da sua zona de conforto, né? Como a gente estava falando. Permitir que Deus molde o coração da gente nunca é um processo fácil, nunca vai ser um processo que isenta a gente de sofrimento. É mais fácil, lógico, a gente focar na gente mesmo, é mais fácil a gente focar nas nossas próprias dores, nos nossos sofrimentos, e acabar esquecendo das necessidades alheias. Isso é o mais fácil, né? Mas permitir que Deus use a gente em prol do reino dele, isso transforma a gente por dentro e vai curando a gente das nossas próprias dores. Então, é um processo que é muito gratificante, porque no final das contas, você percebe que os seus problemas não são tão grandes, que você não tinha tanto, né? Não era um bicho de sete cabeças, tudo aquilo que você estava vivendo, porque você passa a enxergar o outro. E aí Deus vai curando também as suas próprias necessidades, né? Isso é natural de acontecer. Apesar de doloroso, apesar de não confortável, faz parte do amadurecimento da gente enquanto cristão. Tem essa pergunta, né? Assim, houve necessidades que foram escancaradas na pandemia? Acho que, assim, lógico que sempre existiram várias necessidades e vão continuar existindo depois da pandemia, mas algumas coisas eu acho que apareceram melhor agora. E como apareceram melhor agora, eu acho que a gente precisa estar atento, enquanto cristão, a como, né, atender essas demandas que estão aparecendo agora e que talvez a gente possa ter alguma utilidade de alguma forma. A necessidade que eu acho que ficou muito evidente é pessoas que em situação de vulnerabilidade. Então, pessoas que trabalhavam como autônomas, perderam emprego, outras que tiveram um salário muito reduzido, a renda reduzida por não conseguir mais trabalhar da forma que trabalhava antes. Então, várias pessoas com várias necessidades, né? Necessidades desde alimento, necessidade de itens de higiene pessoal, às vezes não tinha nem dinheiro para comprar um sabonete, quanto mais um álcool gel, né? Ou uma máscara. Então, várias pessoas tinham necessidades inúmeras maiores do que a gente. E por mais que a gente tivesse também muitas necessidades, mas eu acho que parar para perceber que tinha gente que estava muito pior e que a gente podia, de alguma forma, socorrer. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu comprei 3 máscaras
porque eu não posso doar uma para uma pessoa que não tem, né? Enfim, ou então costurar, eu sei costurar, eu gosto, eu tenho uma máquina em casa, então vou conseguir fazer máscara para doar, enfim. Ou então, se você, sei lá, qualquer coisa que você percebeu que você tinha, que você podia compartilhar com a pessoa que não tinha. Outra coisa também, eu acho que as crianças e adolescentes que não têm recursos para terem aulas online, né? Então, muita gente se percebeu nessa situação de ter que estar tendo aula online e tal, mas não tem dinheiro nem para comprar o pão, quanto mais para ter internet em casa. Então, o que pode ser feito em relação a isso, né? Tem vários professores que se mobilizaram para poder entregar a tarefa em casa, imprimiram com seu próprio dinheiro, para poder imprimir e deixar, tipo, os pais vão buscar uma vez por semana as tarefinhas da semana, e aí a pessoa leva para casa e tenta fazer em casa, porque não tem acesso à aula online. Então, outras formas de se chegar nesse objetivo, né? E aí, individualmente, no grupo local ou na comunidade de fé, várias formas de ajudar e várias necessidades existem, né? Então, quais são as necessidades ao seu redor? Quais são as ferramentas que você dispõe, que você, como pessoa, ou que o seu grupo local de ABU, de ABP, de ABS dispõe, ou a sua comunidade de fé, sua igreja local? O que vocês têm que vocês podem oferecer para a comunidade que está ao redor de vocês, né? E isso sempre percebendo as necessidades que existem, né? E aí, para além da emergência, eu acho que é um momento que a gente tem que socorrer várias coisas que podem estar acontecendo de forma muito pontual, e eu acho que isso acontece antes da pandemia, isso acontecia também. Tem pessoas que estão com fome que a gente precisa dar o alimento, tem pessoas que estão com frio, a gente precisa dar o cobertor. Mas isso não para por aí, né? Precisa haver uma continuidade, né? Trazer a verdadeira transformação e fazer o reino de Deus conhecido através das nossas ações. E isso é que vai ser realmente proclamar as boas novas da salvação, a gente conseguir fazer com que a pessoa questione por que você está fazendo isso, e que ela entenda o Deus que está por trás disso e a nossa motivação real, né? No final das contas, é de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, fazer o nome dele conhecido na terra é a nossa missão enquanto cristão. Então, não para na questão de ajudar pontualmente, mas em continuar realmente proclamando o reino de Deus e os valores do reino de Deus nesse mundo. E aí eu fiz uma sequenciazinha, parte da percepção pessoal, né, das necessidades, vai para a ação e não para na ação. Existe uma continuidade depois da ação que ela precisa ser aprofundada, né, com profundidade, senão vira assistencialismo. A restauração que Deus quer trazer para a vida das pessoas, reconciliar, né, com nós mesmos, com a natureza, uns com os outros, e isso fala de uma missão muito mais integral, muito mais além do que só o assistencialismo, né? A gente precisa atingir todas as necessidades da pessoa em todos os níveis, espiritual, pessoal, físico, enfim. E eu acho que o evangelho ele precisa tocar nesse ponto de profundidade. Algumas indicações que eu acho que são muito legais para a gente poder entender e talvez bolar coisas na nossa cabeça, né? Nessa questão mais da continuidade. Se eu falei muito de coisas emergenciais e tal, mas se você está pensando, e eu acho que a gente precisa pensar em continuidade de um trabalho, existem algumas ferramentas que a gente pode usar para isso. É um livro que é muito bom, que eu acho incrível, assim, na verdade, tipo um relato de caso, é o Desculpe o Transtorno, Estamos Mudando a Igreja, que é do José Marcos, é um pastor lá de Recife, de uma igreja chamada Igreja Batista do Coqueiral. E aí ele começou a pastorear essa igreja, essa era uma igreja muito tradicional lá, e ele era, tipo, acabou de sair do seminário, fresquinho, novo, e aí na época a igreja estava com a crise, porque eles tinham feito uma pesquisa na comunidade, ele é uma igreja que está na periferia, então tem bastante, tem a comunidade em volta, mas eles questionaram se na época, se a igreja deixasse de existir, se ela faria falta à comunidade local, e na época a resposta foi não, assim, todo unanimemente, ninguém às vezes nem sabia que existia uma igreja ali. E quando o pastor chegou, ele chegou com esse desafio, assim, como assim? É uma igreja que não é relevante para uma comunidade. O que a gente faz, né? E aí ele começa a contar nesse livro como é que foi o processo da igreja chegar ao que ela é hoje.
E eu vou ler aqui. Na época, a resposta foi não, e todas as mudanças de paradigmas tinham a finalidade de construir uma igreja em missão, para a qual o mundo e não o templo seria o palco de operações de sua fé. Sendo assim, esse é o momento no qual a igreja começa a se lançar para fora, e uma nova e abrangente categoria de paradigmas começa a ser mudada, e, consequentemente, a igreja passa a se aprofundar mais ainda em uma nova maneira de viver a fé. Enfim, é bem um caso muito específico. Então, assim, ele vai dizer como que ele conseguiu engravidar as pessoas da crise, ou seja, fazer os líderes da igreja perceber que tinha alguma coisa de errado com aquela igreja, e aí eles chegarem a alguma conclusão com isso, e a conclusão que eles chegaram é que o templo ele era muito fechado e tipo ele não permitia com que as pessoas tivessem acesso. As pessoas que recebiam eram muito bem vestidas na entrada, então tinha toda uma coisa assim, se alguém da comunidade ia para a igreja, era em épocas muito assim, de Dia das Mães, não sei o quê, e se sentiam muito inibidos pelo tipo vamos dizer, a questão pomposa que a igreja, né, visualizava. Então, eles decidiram que eles iam destruir o templo, que eles iam demolir o templo e fazer um templo sem paredes. E esse foi uma das primeiras coisas que eles decidiram fazer. E aí ele vai dizer, né, os passos que ele fez, a crise, a alimentação da crise junto aos líderes, o compartilhamento com as pessoas da igreja, então várias pregações nesse sentido, para que a igreja comprasse essa ideia, a igreja entendesse que havia um desafio que precisava ser transpor esse desafio, e a hora H, que foi a hora de realmente reconstruir tudo e começar um novo trabalho ali. Hoje em dia, eles têm um instituto chamado Instituto Solidari, que é incrível, assim, a gente trabalha com a comunidade de uma forma maravilhosa, com crianças, trabalho com coisas profissionalizantes, cursos profissionalizantes para as pessoas, os adultos, né, os jovens. Enfim, é uma igreja que realmente, hoje em dia, se você chegar lá e perguntar para a comunidade se a Igreja Batista do Coqueiral sair daqui, vai fazer alguma diferença? Eles dizem, tipo, não, em nome de Jesus, a gente fala um negócio desse, não sei o quê. Enfim, porque é uma coisa que muitas pessoas conheceram a Cristo a partir do Instituto, a partir do trabalho que eles têm feito com a comunidade local. E isso tudo foi um processo, né? Outro livro muito legal é Sim na Terra como no Céu. Foi um livro que eu li no meio PL, e aí ele fala de experiências de ação socioambiental da igreja no Brasil. E aí tem, tipo, vários relatos de casos, e um deles, acho que o primeiro capítulo, é um grupo de estudantes que faz, e é muito interessante, porque é uma realidade lá no norte, e aí alguma coisa, eu não vou me lembrar direito, mas destruição ambiental, a cidade estava passando por uma crise ambiental muito grande, e aí os estudantes da BU, um estudante da pós, ele faz um trabalho, né, uma pesquisa na comunidade, para saber os impactos daquela destruição ambiental que estava acontecendo, e as pessoas os estudantes também fazem pesquisa e tal para conhecer aquela realidade, tentar propor um projeto de melhora. E eles conseguem fazer isso, né? E é bem interessante esse primeiro capítulo, e os outros tem vários outros relatos, né? De como a igreja, né, pode ser relevante na sua comunidade. E os estudantes também, né? Isso a gente, eu estou falando de igreja local, mas e grupo local também, né? E, por fim, a minha indicação, que eu acho que é muito legal, é esses manuais do Umoja, que é Umoja significa estar junto no idioma Swahili, só eu não sei falar isso, da África Oriental. E é uma iniciativa de transformação da igreja e da comunidade. E aí você encontra esses manuais no site da Tear Fund, que é uma instituição, uma organização que faz essa questão do desenvolvimento social, cristão, né? E eles são cristãos. E aí, esse Umoja é usado muito em projetos na África, na Ásia, e aí tem um manual de facilitação e um manual do coordenador. E o manual de facilitação, ele vai dizer, assim, os passos que você pode, diante de um trabalho, né, com a igreja, a comunidade, para você começar a fazer alguma coisa na sua realidade e conseguir, né, transformar essa comunidade e trazer à luz o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. E aí, eu não vou falar muito, porque assim, o manual é muito grande, então você tem que realmente ler. Mas ele fala de algumas etapas, que é a etapa desenvolvendo a visão e equipando a igreja, então trabalhar com a igreja primeiro, fazer estudos nesse sentido, aquela questão de alimentar a crise, né, que o pastor José Marcos fala. A etapa 2 é desenvolvendo a visão da comunidade. Então, assim,
É você conhecer a comunidade, a realidade e o que eles têm de ferramenta e o que eles têm de necessidade. Não adianta eu chegar com umas ideias loucas que é da minha cabeça e não é a realidade daquela comunidade. Você precisa conhecer a comunidade. A etapa 3 é sonhando e planejando a ação, isso junto com a comunidade. A etapa 4 é agindo e a etapa 5 é avaliação. E ele fala de vários ciclos dessas etapas, né? Sempre ele volta de novo para trabalhar com a igreja, trabalhar com a comunidade, sonhar, planejar, agir, enfim, e reavaliar. E, para terminar, assim, ouço o espírito, ouço o mundo, né? Tem o livro falando da questão de vocação e de chamado. O John Stott vai falar como é que eu, sendo uma pessoa única, como Deus me criou, posso me gastar no serviço de Cristo, do seu povo, de forma tal que nada que ele me deu seja desperdiçado e tudo que ele me deu seja aproveitado. Então, acho que a gente se conhecer, né, essa questão de perceber os nossos dons, perceber o que Deus nos deu de ferramenta, e como é que eu posso me gastar no serviço de Cristo, né, de uma forma que isso não seja desperdiçado. Ele não deu isso para a gente jogar no lixo, ele deu para que a gente possa fazer o reino dele conhecido aqui. Então, a gente perceber essas nossas ferramentas. Só uma questãozinha, a questão dos limites, né? Porque quando você vê esse negócio, me gastar no serviço, meu Deus, então eu vou realmente morrer, me doar e eu não tenho mais. Mas é aquela questão que o Estevão já falou, né? Da gente ter uma sabedoria, um equilíbrio. Esse texto de Marcos é muito interessante, eu vou ler rapidinho. Diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e encontrá-lo e disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. E esse texto é muito legal, porque, assim, Jesus estava numa cidade que ele tinha virado popstar. Ele estava, curando todo mundo, expulsando demônios, não sei o que lá. E ele estava no ápice lá do ministério dele. E aí, de repente, de madrugada, Jesus sai, vai para um lugar para orar e fica lá orando, desaparecido, né? E a galera, como assim? Cadê Jesus, né? Ele devia estar aqui curando, fazendo o rolê todo, não sei o que lá. E aí, chegam lá Simão, né, e os companheiros e falam: todo mundo tá te procurando, mestre, vamos lá, né? 1, 2, 3, vamos voltar ao ministério, tal, curar, fazer as coisas, não é? E aí Jesus diz assim: não, vamos para outro lugar. Ele orou, ele passou aquela madrugada orando, de alguma forma Deus falou com ele, o Pai falou com ele, e ele decidiu que não era para ficar naquele lugar, que ele estava tendo, né, tanto êxito no seu ministério. Então, a oração, né, esse momento da gente realmente de intimidade com Deus, algumas vezes vai dizer pra gente assim: vamos parar por aqui, vamos para outro lugar, né? Ou então, vamos descansar, ou então, enfim, orientações que às vezes não são o que a multidão está querendo. A multidão está querendo que você vá lá, que você cure, e você fique. E isso é muito importante para que a gente não caia no ativismo. Então, existe a hora de se distanciar da multidão para orar, e a gente deve estar atento e priorizar o nosso relacionamento pessoal com Deus, para que a gente tenha essa sabedoria, esse discernimento, né? O amor de Deus por nós, ele não vai mudar pela quantidade de coisas que a gente faz, né? A nossa identidade diante dele é de filho amado de Deus, independente que a gente faça muito, que a gente faça pouco, mas isso não vai mudar. Então, assim, não é, quanto mais coisa eu fizer, mais Deus vai me amar. Não é por aí. E Jesus sabia muito disso, ele sabia muito qual era a identidade dele. Então, ele não estava buscando reconhecimento próprio ou nada, ele estava buscando ouvir a voz do Pai, né? Então, cuidado com o ativismo. A gente precisa cuidar da gente também e escutar a voz de Deus de quando a gente precisa desacelerar. Pronto. Eu queria que vocês pegassem agora um lápis, uma caneta e um papel, para que vocês possam responder realmente essas perguntas, tá? E são perguntas que estão relacionadas ao que a gente conversou, né? Uma parte é sobre os amigos, então eu vou pedir que vocês listem os amigos com quem vocês têm conversado, 3 pelo menos, né? Nos últimos meses. E se você não tiver conversado tão profundamente com 3 pessoas, você
colocar possíveis pessoas com quem você poderia aprofundar esse relacionamento. Na parte da comunidade, fazer alguma reflexão sobre as necessidades da comunidade. Então, assim, quais ferramentas eu tenho e como indivíduo, né, eu pessoa, posso agir diante dessas necessidades? Quais ferramentas o meu grupo local tem? Quais ferramentas minha igreja local tem? E o planejamento. Depois eu queria que vocês fizessem um planejamento de acordo com essas necessidades que vocês perceberam sobre os amigos, né? Qual o primeiro amigo que eu vou entrar em contato para aprofundar os laços? Quando eu vou entrar em contato? Amanhã, da semana que vem? Anote isso. Qual é a necessidade que você vai priorizar nesse momento? Se eu preciso falar com alguém para estar junto comigo nessa coisa que eu pensei. E se sim, quando eu vou falar. E se eu já tenho realizado algo, como é que eu posso dar continuidade com profundidade, né? Como a gente falou, a esse meu projeto.